Oi, gente, bom dia! Olha só, agora com a nossa aula de matemática, nessa linda sexta-feira, hoje sexta-feira, vocês vão agora pegar o módulo 2, ok? Lá na página 177, olha só, página 177, nós vamos agora resolver a questão 6. Vamos lá? Observe os números do quadro abaixo. Nós temos aqui 354, 902, 743, 700, 1812, 109 e 590. Ele pede que você escreva esses números em ordem crescente. Colocando aqui, em ordem crescente. Então, como ficou? 109 menor que 354, menor que 590, menor que 700, menor que 743, menor que 902 e menor que 1812. Ordem crescente, do menor até chegar ao maior número, ok? Lá na questão 7, ele diz o seguinte: utilizando 4 desses números, desses algarismos aqui, quais são os algarismos? 1, 3, 4, 5, 6 e 9. Ele pede que você, utilizando apenas 4, porque aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 e 6 números, utilizando apenas 4, você escreva na opção, na questão A, ele pede que você coloque aqui o maior número que você pode escrever utilizando 4 desses números aqui. Olha só, como pensar para fazer isso? Se é o maior número, eu já vou começar com os maiores números que eu tenho. Então, quais são os maiores números que eu tenho aqui? 9, 6, 5, 4, certo? Então, 9.654. Eu tenho que usar os 4 maiores números para escrever o maior número, ok? Aqui, na B, o contrário. O menor número que eu posso escrever com 4 desses números. Apenas 4. Vou fazer a mesma coisa agora utilizando os números menores que eu tenho. Os 4 números menores que eu tenho aqui. 1, 3, 4, 5. Então, eu tenho o número 1345, ok? Lá na C, ele pede que você procure um número que seja maior que 2.000 e menor que 5.000. Então, eu tenho várias opções. Eu coloquei aqui 3.164, que é maior do que 2.000, e coloquei o número 4.953, que é bem próximo de 5.000, mas que é menor. E você tem outras opções também, ok? Você pode escrever aqui 4.569, ok? Você pode escrever aqui 3.456, que já é maior do que 2 e menor do que 5. Então, tem outras opções também, certo? Lá na questão 8, ele diz o seguinte, que você vai ler cada afirmativa e vai escrever V para verdadeiro ou F se for falsa. Então, vamos lá? Ok. A primeira diz o seguinte: o sucessor de 526, do número 526, é um número ímpar. Verdadeiro ou falso? Então, vamos lá. Aqui, ele afirma que o sucessor de 526 é um número ímpar. Quem é o sucessor de 526? 527. Então, é um número ímpar. Muito bem, verdadeira essa questão, ok? Agora, na próxima ele diz que o número 7.890 é maior que 7.980. Tem que prestar bastante atenção nesses dois números. Olha só, aqui eu tenho na unidade de milhar 7, unidade de milhar 7. Muito bem, tudo igual até aí. Aqui na centena eu tenho 8 centenas e aqui eu tenho 9 centenas. Se aqui eu tenho 9 e aqui eu tenho 8, então esse número não pode ser maior que esse, ok? Então, essa afirmação aqui
é falsa. Tudo bem? Agora, na outra diz o seguinte: todo número maior é maior do que o seu antecessor e menor do que o seu sucessor. Eu coloquei aqui o número 4 só para fazer essa comparação. Ele diz que todo número é maior do que o seu antecessor, aquele que vem antes, maior do que o que vem antes dele, e menor do que o que vem depois, que é o seu sucessor. Isso é verdadeiro. Olha só o 4 aqui. Ele é maior do que o 3, que é o seu antecessor, e menor do que o 5, que é o seu sucessor. Então, essa afirmação aqui é verdadeira, ok? Lá embaixo, ele pede que você corrija as afirmações falsas. No caso aqui, nós só temos uma que é falsa. E para corrigir, nós temos que dizer que o número 7.890, ele é menor que 7.980 e não maior, como disse aqui. Ok? Então, agora a gente vai corrigir a página 178, na questão 9, que diz o seguinte: o gráfico abaixo contém informações sobre a temperatura aproximada de derretimento de alguns elementos. Olha aqui, quem são os elementos? Alumínio, o sódio, prata, estanho, chumbo e cálcio, ok? Em graus Celsius, todos derretidos em graus Celsius. Essa temperatura corresponde à passagem do estado sólido para o estado líquido de cada um deles. Vou fazer uma demonstração para vocês. Vamos supor que eu tenho uma barra de alumínio, um bloco parecido tijolo, certo? De alumínio. E ele vai ser derretido para se tornar líquido aos 660 graus Celsius. Vamos supor que eu tenho também uma barra de sódio e ele precisa de 98 graus Celsius para ser derretido e se tornar líquido. E assim com todos os outros, ok? Tudo bem? Entenderam aí? Então vamos à primeira questão, a A, que diz o seguinte: qual elemento do gráfico possui a maior temperatura de derretimento? Então, olhando aqui, ó, o alumínio 660, o sódio 98, a prata 962, o estanho 232 graus, o chumbo 328 graus e o cálcio 842 graus. Então, quem é o maior? 962 graus. Qual é o elemento? A prata. Então, na questão A resposta é a prata. Lá na questão B, ele pergunta qual foi a menor temperatura de derretimento apresentada nesse gráfico. Pronto, a menor temperatura é o menor número aqui, gente. 98 graus Celsius é a resposta da questão B, ok? Lá na questão C, ele diz o seguinte: escreva o nome dos elementos cujas temperaturas de derretimento estão entre 200 e 600. Então, não pode ser menor que 200 e nem pode ser maior que 600. Quais são os números que eu tenho aqui? 232 e 328. Quais são os elementos? Estanho e chumbo. Então, resposta da questão C, estanho e chumbo. Tudo bem aí? Então, lá na questão D, diz o seguinte: se os elementos alumínio e cálcio estiverem em um mesmo ambiente, qual deve ser a temperatura mínima, a menor possível, necessária para derreter, para que eles estejam no estado líquido, os dois, tanto o alumínio quanto o cálcio? Então, deixa eu dizer para vocês, deixa eu explicar essa questão. O alumínio, gente, ele precisa de 660 graus para ser derretido. Já o cálcio, ele precisa de 842 graus centígrados para Celsius para ser derretido. Então, resposta 842 graus Celsius. Por quê, gente? Por quê? Porque a 660 graus o alumínio derrete, mas o cálcio não. O cálcio vai precisar de um pouco mais
para poder ser derretido. Então, para derreter os dois, eu vou precisar de 842 graus, viu? Porque senão, se eu colocar 660, o alumínio derrete, mas o cálcio não. E aqui ele está perguntando para que os dois elementos sejam derretidos e sejam transformados para o estado líquido.